Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre o filme sul-coreano Parasita. Esse filme foi dirigido pelo diretor sul-coreano Bong Joon-ho, que foi quem dirigiu também The Host, O Hospedeiro, e um filme muito fofo que tem no Netflix chamado Okja. O filme fez a sua estreia mais cedo nesse ano em diversos festivais e deu o que falar quando ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes de 2019. De lá pra cá, o burburinho do filme só fez crescer e ele tá super cotado pra vencer o Oscar de melhor filme estrangeiro. Eu acho que ele vai ser meio que o Roma desse ano e eu acredito que ele vai também alavancar uma indicação ao Oscar de melhor filme. A gente vai começar fazendo uma crítica sem spoilers sobre o filme, então se você ainda não assistiu, fica tranquilo. Mas lá pra frente no vídeo eu vou falar um pouquinho, fazer algumas observações com spoilers, mas fica tranquilo porque eu vou avisar. A primeira coisa que eu preciso falar sobre esse filme é que ele tem uma temática universal, então apesar de se passar lá na Coreia do Sul, ele podia facilmente também ter acontecido no Brasil, em qualquer outro país da América Latina ou qualquer outra nação do mundo que tem esse abismo social bem grande. E esse é o tema central desse filme, é a luta de classes. É o choque entre uma classe muito abastada e outra menos favorecida. Nesse sentido, é um filme que me lembrou demais Que Horas Ela Volta, da diretora brasileira Ana Mulaerte, que é um dos filmes brasileiros meus favoritos de todos os tempos. Só que diferente do Que Horas Ela Volta, que é notoriamente um drama, esse filme aqui, ele navega entre o drama e a comédia. E Parasita vai contar pra gente a história do choque entre duas famílias. Em uma ponta da história a gente tem a família Kim, que tá vivendo praticamente à beira da miséria. A casa deles está caindo aos pedaços, eles não têm internet, eles mal conseguem pagar as contas e estão lutando pela sobrevivência. E na outra ponta a gente tem a família Park, que é aqueles ricos, rico mesmo. Aquele rico que não tem só uma empregada, ele tem um empregado para cada função da casa. Então tem a governanta, tem o motorista, tem os professores da criança. É muito empregado e vive numa mansão deslumbrante. Por motivos que eu não quero adentrar muito a fundo para não dar nenhum spoiler para vocês, a vida dessas duas famílias acaba se chocando. Eles acabam se encontrando e passando a coexistir. E é aí que começam os conflitos desse filme. Então a temática principal do filme é essa, é choque, é contraste. E assim como tudo no filme, a fotografia também reflete muito bem isso. A maior parte do longa ela se passa na casa da família Park, que é a família rica. E aí a casa da família Park, ela é extremamente ampla, muito bem iluminada, ela tem bastante figuras geométricas que só causam mais riqueza pra gente. A gente tem essa impressão da casa ser quase que um museu de arte moderna. Tudo é muito grande, suntuoso, pomposo. E para valorizar esse aspecto de nobreza, os planos dessa casa são abertos, para mostrar bastante a suntuosidade que eles vivem. Por outro lado, fazendo um contraste com a casa da família Park, a gente tem a casa da família Kim. Lá na casa da família Kim, os planos eles são bem mais fechadinhos, a casa ela é extremamente mal iluminada, escura pra caramba, e é basicamente uma bagunça, quase como se todo mundo vivesse ali empoleirado. A câmera e os planos, eles querem passar essa sensação pra gente. Então não é só que a casa deles é menor, a casa deles é cheia de tralha, cheia de coisa, eles não conseguem se encontrar, é uma sujeira danada. E a grande protagonista do filme é a família Kim, que é essa família mais pobre. No início de Parasita, a gente não consegue empatizar muito com essa família, porque essa família, apesar de ser sul-coreana, faz aquele típico jeitinho brasileiro pra tudo. Então é uma família quase que meio de golpistas. No início do filme dá a entender pra gente que eles não gostam muito de trabalhar, são um pouco preguiçosos, querem sim dar um jeitinho pra tudo, e o ganha-pão deles é catar caixas de pizza. Eles trabalham então recolhendo as caixinhas de pizza que as pessoas descartam depois de comer, e eles vendem essas caixinhas para as pessoas que fazem as pizzas. Seria meio que o catador de latinha, só que em vez de ser catador de latinha, é catador de caixinha de pizza. Só que se no início a gente não empatiza muito com essa família, justamente porque a gente acha que eles são um pouco golpistas, ao longo do filme a gente vai entendendo por que eles agem como eles agem. O que tá por trás desse comportamento. É uma família que é humilhada o tempo todo, inclusive pelo próprio patrão deles, que para quem eles vendem as caixinhas, que não tem uma condição social tão diferente deles. Só que tem um pouquinho mais de poder e dá uma humilhada. Então uma família que já apanhou muito da sociedade e ela passou a desenvolver mecanismos para conseguir sobreviver, apesar das adversidades, apesar das humilhações. E olha só, eu vou te parasitar se você não deixar o seu like aqui no vídeo. Uma coisa que eu achei muito legal nesse filme é que ele faz uma crítica muito bem feita e é uma crítica muito bem construída, porque você começa do lado de determinadas pessoas e ao longo do filme você vai percebendo
percebendo que todas aquelas atitudes elas eram justificáveis. E ele consegue fazer isso, ele consegue entregar esse tipo de crítica porque ele não romantiza a pobreza em momento nenhum. A gente não tem aquele fundo de tristeza das pessoas numa casa muito pobre, sem ter o que comer. Não é esse estilo que ele quer passar pra gente. Ele quer chocar você. Então o que ele faz é usar a comédia pra te chocar. O filme, ele tem vários alívios cômicos dentro da família Kim pra te tirar dessa situação de ai, que peninha, como eles são pobres, e pra rir de situações que você parando pra pensar não tem graça nenhuma. Eu vou contar aqui rapidamente algumas situações engraçadas, mas fica tranquilo, isso não é spoiler nenhum. A casa da família Kim, ela é muito mal localizada, então sempre tem um bêbado ali que todo dia chega lá e vai fazer xixi em frente à casa deles. Eles não têm sinal de Wi-Fi, porque eles não têm dinheiro pra pagar o Wi-Fi. Aí eles ficam filando o Wi-Fi do vizinho, só que onde é que pega o sinal? Só lá no banheiro. Aí toda vez que alguém tá tentando pegar um sinal de Wi-Fi, alguém avisa, ai gente, aqui tá com Wi-Fi. Aí a família inteira se empolera que nem galo, né, que nem galinha. Fica todo mundo ali naquele ponto tentando ver onde é que tá o Wi-Fi. O que a gente faz diante de todas essas situações? A gente ri. O diretor, o Bong Joon-ho, ele convida a gente a rir dessas situações que, poxa, você parando pra pensar, a gente tá rindo da situação de uma família inteira ficar num único ponto sem se mexer pra conseguir filar o Wi-Fi do vizinho, porque eles não têm dinheiro pra pagar. E o Wi-Fi é um dos grandes confortos da vida moderna. Se você assiste vídeo no YouTube, se você tem Netflix, é porque você consegue ter Wi-Fi. E ao longo do filme, o filme que começa com vários alívios cômicos, os alívios vão diminuindo. E aí o clima vai ficando mais pesado. A partir do momento em que a gente vai tendo maior imersão na vida daquelas pessoas e se conectando com a família Kim, o clima do filme deixa de ser cômico e vai indo para um crescente de tensão, de conflito, de choque. A gente para de rir e começa a ficar atônito. Do meio pro final do filme eu tava revoltada, eu tava tensa. Então palmas pro diretor em ter conseguido mudar o estilo do filme. Ele não se enquadra muito bem em nenhum dos estilos que a gente conhece, porque na verdade ele navegou entre vários estilos para contar uma história de luta de classe, de uma forma muito criativa e muito inusitada. E é esse inesperado que faz o filme também uma obra-prima. O filme ele começa de um jeito, e aí quando você acha que você já entendeu, ele tem uma reviravolta, aí depois tem outra reviravolta e outra reviravolta. O filme é reviravolta do início ao fim, não dá pra você prever o que vai acontecer. E olha, como alguém cinéfila, alguém que sempre descobre quem é assassino nos filmes de suspense, isso é um grande mérito do diretor. E agora, se você ainda não assistiu esse filme, eu te convido a parar e começar a ver em outra oportunidade depois, porque eu vou fazer uma pequena observação que para algumas pessoas pode ser spoiler. Então fica aqui o aviso de spoiler, agora você tá por sua conta e risco. Eu quero falar um pouquinho sobre duas coisas com spoiler sobre esse filme. Primeiro eu queria comentar que esse filme falou muito comigo sobre aquela frase, o dinheiro não traz felicidade. O filme mostra isso pra gente com muita clareza, porque no final das contas, aquele contraste que eu falei entre a casa da família Park e a casa da família Kim também é muito verdade com relação ao comportamento dos próprios integrantes das famílias. Ao mesmo tempo em que a casa da família Kim é muito pequenininha, os planos são fechados para dar uma ideia de empoleramento, de bagunça, aquela família também é assim entre si. Eles estão sempre no mesmo cômodo, eles estão sempre unidos, eles ficam juntos planejando qual vai ser o próximo golpe, como é que eles vão sobreviver o dia de amanhã. Há um sentimento muito forte de união, de companheirismo nessa família. Por outro lado, lá na família Park, se a casa deles é muito pomposa, se os planos são abertos e se eles têm muito espaço na casa, isso também é uma verdade no comportamento deles, na relação que eles têm um com o outro. São raríssimos no filme os momentos em que mais de um integrante da família Park está no mesmo cômodo. O filme inteiro a gente vê relações entre alguém da família Park com uma outra pessoa da família Kim. Ou é a matriarca da família Park com a tutora do filho, com o tutor do filho, com a governanta, com o motorista do marido, mas a gente quase não vê cena de um integrante da família Park interagindo com outro integrante da família Park. Tem uma cena bastante relevante no segundo ato do filme, que até é uma deixa pro terceiro ato, que é quando o pai e a mãe da família Park, eles estão deitados e aí o pai fala do cheiro que ele sente no motorista, que é um odor, que ele quer dizer um cheiro de pobre, basicamente. E ela fala, nunca percebi isso não, que é o que faz o terceiro ato se desenvolver, porque eles falam isso, mas o pai da família Kim, ele tá ouvindo tudo, porque ele tá naquele cômodo ali escondido. E aquilo fica na cabeça dele e ele começa a observar que ele achava que a família Park era legal, mas na verdade eles eram escrotos.
Por falta de palavra melhor, eles eram muito escrotos, eles tratavam eles muito mal, eles eram muito humilhados. E aí essa raiva acaba colaborando para a sucessão de acontecimentos que leva ao assassinato do chefe da família Kim contra o patriarca da família Park. Mas voltando então ao que eu estava falando inicialmente, a gente quase não tem interação. Tem essa cena específica, mas fora ela, eles quase não falam entre si. É uma família muito mais fria e isso reflete bastante na casa. A casa ela é grande, ela é muito espaçosa, tem figuras geométricas, ela não é acolhedora. Por fim, eu queria fazer um comentário sobre o título do filme, Parasita. Esse título é uma alusão óbvia à relação da família Kim com a família Park. Afinal de contas, a família Kim é a família que começa a dar diversos golpes para ir eliminando todos os empregados da família Park para tomar o lugar deles. Então, quase que como um parasita, a família Kim toda começa a sugar nas tetas da família Park e fica sendo sustentada por ela. A relação óbvia do título com a trama é essa, é a família Kim com relação à família Park. Só que será que é isso mesmo? Se a gente fizer um olhar mais profundo, um olhar mais alongado, a gente vai perceber que, na verdade, esse título ele pode ser uma provocação inversa. A relação parasitária entre essas duas famílias é simbiótica, porque se por um lado a família Kim dá um jeito de se instalar totalmente dentro da família Park, a família Park ela não existe sem a família Kim. Quem é que cuida de todos os horários da família Park? É a matriarca da família Kim. Quem é que cuida do filho da família Park? É a mamãe Park e o papai Park? Não! É a mãe Kim e os dois filhos Kim, que são os tutores da criança. Quem é que cuida do marido da família Park? Quem é que cuida dos horários do marido? É o próprio marido? É a mulher dele? É o patriarca da família Kim. E a gente vê no filme com muita clareza que eles tomam toda a vida da família Kim. A família Park suga toda a vida da família Kim, inclusive nos finais de semana, porque a família Park vai viajar, vai acampar para o aniversário do filho e a mãe da família Kim tem que ficar o fim de semana inteiro na casa dela para cuidar dos cachorrinhos e para se certificar de que vai ter comidinha pronta quando eles voltarem. É uma exploração surreal e eles exploram, eles maltratam e eles humilham, e o mais triste de tudo é que a família Kim fica super feliz por essa oportunidade. Ela agradece, ela fica em êxtase por ter empregos na casa dessa família, apesar da opressão, apesar da humilhação. Então, na verdade, quem é que é parasita aqui? Tem um filósofo e educador pernambucano chamado Paulo Freire, que tem uma frase muito famosa e que resume bem a ideia do filme. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. A gente falou um pouquinho sobre esse significado lá no nosso vídeo de Bacurau, mas aqui essa frase ela é posta à prova, porque a gente vê em diversas situações como a família Kim, que é uma família que não tem absolutamente nada, ela fica muito deslumbrada com a riqueza da família Park. Eles querem também poder ter essas coisas. E não é só sobre ter tudo que a outra família tem. A gente vê ao longo do filme alguns integrantes da família Kim se comportando como opressor quando eles têm algum tipo de poder. Mesmo quando eles ganham um poder, ainda que bem pequenininho, eles acabam oprimindo alguém que está numa situação pior que a deles. Porque esse é o mecanismo que eles conhecem. Eles não foram empoderados. Na linguagem de Game of Thrones, eles não querem quebrar a roda. Eles querem continuar perpetuando a roda, só que com eles no poder. Eles nas regalias e na riqueza. E eles têm uma ingenuidade, uma ignorância no filme que faz a gente começar a empatizar com eles. Porque apesar de sofrerem humilhações, eles ainda têm afeto por essa família rica. Em determinado momento do filme, um dos integrantes da família Kim vira e fala: pô, eles são ricos, mas até que eles são legais. Completamente alheios ao fato de que não, eles não são nada legais. Ele não estava pegando as sutilezas dos maus tratos que ele estava sofrendo por causa dessa família. E aí um outro membro dessa família, tão ingênuo quanto o primeiro, vira e fala: eles são legais porque eles são ricos. Dando a entender que, ué, se eu fosse rico assim, eu também ia ser legalzinha, também ia tratar todo mundo bem. Só que não, eles não tratam ninguém bem. Eles têm tanta sutileza, é um discurso tão travestido de bondade, de educação, que as pessoas não conseguem nem enxergar que por trás daquilo tem muito preconceito. Brilhante esse filme, né, gente? Realmente um dos melhores do ano, torcendo muito por esse filme no Oscar. E essa foi a nossa crítica de Parasita. Se você ainda não assistiu, fica aí o convite para assistir porque ele tá nos cinemas. Você já viu Parasita? Você gostou do filme? Deixa pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!